Olá, nono ano. Meu nome é Marcela Portela, e eu sou a nova professora de redação de vocês, tá? Então, eu vou substituir a Vanessa. Nessa videoaula aqui, a gente vai começar a ver o volume 2 do livro, e com ele, o capítulo 9, que é o primeiro capítulo desse volume. Bom, o capítulo 9 é um capítulo que vai tratar do gênero textual romance, tá? Então, quando a gente fala de romance, a gente costuma associar esse gênero a histórias de amor. E não é disso que o romance se trata, tá, gente? Ou pelo menos não é só disso, e não é disso que a gente vai falar hoje. Então, o romance aqui pra gente, ela vai ser uma narrativa que é um pouquinho maior do que o conto. Então, a gente tem diferentes tamanhos de narrativa. A gente tem contos, a gente tem microcontos, mini-contos, né? A gente tem romances, ensaios, novelas e etc. Então, aqui pra gente hoje o que vai valer é o romance, que é uma narrativa que apresenta na sua construção mais de 2.000 palavras. Se não tiver mais de 2.000 palavras, né, se tiver, no caso, menos de 2.000 palavras, não é considerado um romance, e sim um conto curto. Então, o romance que o livro traz pra gente, nesse capítulo 9, é o romance Extraordinário. Então, a gente vai ver aqui um trecho do livro Extraordinário, mais precisamente 2 capítulos desse romance. Bom, o Extraordinário, ele é um romance famoso, tá? É best-seller, então ficou famoso mundialmente, e é um romance que foi adaptado para o cinema. Então, esse romance virou filme. E se vocês quiserem ver o filme, é interessante também. Um tópico muito interessante que tem no livro, para vocês aprofundarem os conhecimentos de vocês e poderem aprofundar até a reflexão acerca desses capítulos do romance Extraordinário, é o Acredite Se Quiser. O Acredite Se Quiser, ele sempre traz uma curiosidade. E aqui ele vem falando acerca de educação familiar, educação domiciliar, que é permitida nos Estados Unidos, mas não aqui no Brasil. Ou melhor, não ainda, já que isso está sendo discutido aqui no Brasil. Então, só para explicar para vocês, o nosso trabalho ele vai consistir, né, enquanto durar esse coronavírus e tal, enquanto durar essa pandemia, ele vai consistir em uma videoaula por semana, tá? Que eu vou pincelar um pouquinho do capítulo para vocês, e uma proposta de texto, né, uma atividade por meio do estudo dirigido que vai para casa. E é muito importante que vocês retornem essa atividade feita para a escola, tá? Não a atividade do livro, da apostila de vocês, mas sim a atividade extra que eu pedi, atividade de produção textual propriamente dita. Isso vai valer ponto para vocês mais tarde. Como a gente está começando a falar sobre romance agora, por hora, é só isso que vocês precisam saber. A produção textual, ela é a mesma sugerida aqui no livro. Então, lá na página 414, vocês vão achar essa proposta, tá? E qual é a proposta? A proposta, ela consiste em vocês completarem a história de Audi, né? Que é o filho, que é a criança que tem a síndrome, né? A criança que é a personagem principal desse romance. E não vale olhar na internet o desdobramento do romance. Ou para quem já viu o filme, já leu o livro, não vale copiar, tá? Eu quero que seja autêntico, eu quero que a continuação dessa história por vocês seja original. Vocês vão partir de quê? Vocês vão partir do final desses 2 capítulos que estão aqui no livro. Então, lá na última fala descrita no livro, vou ser o único aluno que é como eu sou, rebati, né? Vocês vão dar continuidade a essa história. E aí pode dar asas à imaginação de vocês, tá? Trabalhar muito com os diálogos, que foi uma coisa que eu senti muita falta na prova de redação que vocês fizeram. Então eu vi muito vocês contando história, adorei a criatividade e tal, mas eu não vi vocês trabalhando com o diálogo, sabe? Travessão, fala da personagem, travessão, fala da outra personagem, narrador falando, fulano de tal disse, ciclano disse. Isso eu vi muito pouco nas redações de vocês, e eu quero ver mais isso presente. Principalmente porque a gente tá falando de narrativa, e narrativa tem a fala do narrador, tá? E o discurso da personagem. Ainda que seja indireto, tá? Mas assim, o discurso direto, ele dá aquela coisa, sabe? A gente imagina mais a personagem ali dentro do texto. Então, não esqueçam de trabalhar com isso e mandar de volta os textos para que eu possa avaliar, beleza? Tchau e até a próxima aula. Ah, muito importante, se ficar alguma dúvida dos conteúdos, alguma dúvida sobre estudo dirigido, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, me mandar,
pode deixar o comentário aqui embaixo, tá? Que eu vou tentar responder. Muito obrigada e até a próxima!